Amados irmãos, eu vos saúdo conforme fez o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, que a graça e a paz vos sejam sempre acrescentadas, no pleno conhecimento de Deus, através de Cristo nosso Senhor. Como é sabido, eu gosto de mostrar pérolas que estão esquecidas e encobertas dentro do maior tesouro que o mundo já teve, que é o Evangelho do Reino dos Céus. Essas pérolas não são ensinadas nos púlpitos religiosos porque faltam-lhes interesse de divulgá-las, ou mesmo falta também a própria unção. Como é visto, gostam de ensinar sempre coisas do Velho Testamento, que chamam de Velho Testamento, mas é a Antiga Aliança, a que Paulo chama de fábulas judaicas, e fala para Tito e tanto para Timóteo, não ensina essas coisas. Bom, o nosso assunto de hoje, como pérola preciosa, é a imposição de suas próprias mãos e o fortalecimento e o empoderamento da sua própria oração. Em 1 Coríntios 4:20, nos é dito que o reino dos céus não consiste em palavras, mas em poder. E também que a força de nossa oração depende do fortalecimento no Senhor. Isso está lá em Efésios 6:10. Mas como eu vou conseguir, como eu vou alcançar, esse poder? Na verdade, você não vai alcançar esse poder. Esse poder, sim, é que vai alcançar você. Se você buscar, primeiramente, o reino dos céus e a sua justiça em orações. Está lá em Mateus 6:33. Jamais se preocupando com coisas práticas, como prosperidade, coisas materiais, pois essas coisas, sim, virão e se acrescentarão à sua vida. Como também devemos buscar os dons e virtudes espirituais. Portanto, em nossas orações, que busquemos o aprimoramento do nosso próprio caráter e nos livrar de nós mesmos, pedindo fé e fortalecimento para que nos livremos do mal. Está em Efésios 6, de 10 a 16. E pedimos também dons de Deus, amor ao próximo, misericórdia pelos que sofrem, livramentos de ódio, intransigências sobre nossas próprias opiniões, antipatias, intolerâncias, pois isso é o que se chama santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, Isso está lá em Hebreus 12:10, essa santificação. Ninguém verá a Deus. Isso quer dizer que você não vai ter uma intimidade com Ele suficiente para que essas coisas venham e se acrescentem na sua vida. E que a sua oração tenha o poder que nós esperamos, Nota-se que, então, ao ser poderosos no Evangelho, para ser poderosos no Evangelho, é necessário que busquemos uma vida de purificação, uma vida de santificação, uma vida de limpeza dia a dia. Mas nós não devemos nos preocupar tanto com isso, não, porque o próprio Evangelho tem o poder de nos limpar. Ele nos limpa o nosso coração e a nossa mente, dia a dia, dia após dia, nos purificando com todo o fortalecimento que há no próprio Evangelho, que é Cristo. O Evangelho é Cristo, pois Cristo, com sua mensagem da nova aliança, ele é o seu próprio Evangelho, pois é Cristo quem nos fortalece, tal como está em Efésios 16:4. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei no Senhor e na força de seu poder. Exemplo que está em João 15, 2 e 3, na parábola da videira. Cristo diz que Deus é o agricultor, e ele limpa o ramo frutífero para que dê mais fruto ainda. Mas quanto ao que não dá fruto, ele vai e corta, Mas ele fala que, mas vós já estáis limpos em razão do Evangelho que vos tem ensinado.
De igual modo, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, numa demonstração de humildade, de grandeza, disse Pedro, após recusar que Cristo lhe lavasse o pé: então me lave o corpo todo. Então Cristo disse: o que já está limpo, por causa do evangelho que você tem ensinado, não precisa mais ser limpo. Em Atos 22, 16, após Paulo se converter, ele foi exortado a levantar-se, batizar-se e lavar os seus pecados, invocando o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor nos limpa e nos purifica realmente. Em 2 Coríntios 7, 1, amados, lá está escrito: amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, aperfeiçoando a nossa santificação. Em 2 Timóteo 2, 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra para toda boa obra. Neste mesmo sentido, Tiago 4,3, o apóstolo nos adverte que se em oração pedimos e não recebemos, é porque temos pedido mal, temos pedido errado, como coisas para gastarmos, né, com o nosso próprio conforto, deleite e bem-estar. Coisas que não são tão necessárias que pensamos, pois virão e se acrescentarão nas nossas vidas, como já dissemos. A Bíblia feita pela religião católica no século IV, ao arrepio do ensinamento de Cristo e de Paulo, ressente de um erro insanável, pois o que é velho deveria ficar depois, lá no final, né? No final do livro, né? Para que os que querem pesquisar aquilo que não deu certo. Isso está lá em Hebreus 8,13, que coisas antiquadas devem até desaparecer. Assim criou-se uma complicação muito grande, pois sobrepondo a antiga aliança, que recebeu o nome de Velho Testamento, em cima da nova aliança, agora com o nome de Novo Testamento, então pensa-se que a nova aliança é uma continuação da antiga, o que definitivamente não é, pois entre várias coisas que temos mostrado ao longo de nossos vídeos, ocorre que hoje em dia não adianta mais buscar Deus longe de você, pois você passou a ser o próprio templo, né? O próprio templo do Senhor. E se ele não estiver em você, não adianta buscá-lo fora, pois também lá não vai encontrar. Pois Emmanuel quer dizer Deus conosco, está lá em Mateus 1:23. Pois, diferentemente da antiga aliança, que se resumia em obediências a leis, Deus hoje está acessível a nós, sem profetas, sem pastores, sem padres, sem mediadores de forma nenhuma, né? Apocalipse 3:20, eis que a sua porta eu bato, se alguém me ouvir, entrarei e ficarei com ele. Portanto, hoje devemos ser vocacionados para uma vida de santificação, em que cada um de nós deve se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso próprio viver, rejeitando as coisas do mundo como o nosso guia. As pessoas hoje se deixam guiar pelas coisas do mundo. Está lá em Romanos 12:1. Assim, ponha a sua mente ao máximo possível, sempre que puder, no Senhor. Pois assim também, como está lá em Tiago 4:8, ele se aproximará de você. Pois assim, a nossa força e a união com o poder de Deus se aperfeiçoa, né?
Está lá em João 17, 23. Deus em Cristo e Cristo em nós. Assim temos que tomar muito cuidado com a vida e os costumes religiosos, que nos passam a impressão que há uma casa de Deus própria para essas coisas, onde em determinados dias da semana, num certo culto, num certo momento ali, entramos em comunhão com o Altíssimo. Impossível, pois a nossa união com Deus não deve, nem pode mais depender dessas coisas, depender de condições, né? Porque nós temos que nos manter uma conexão o mais ininterruptamente possível, e para tanto teremos que depender apenas do nosso ânimo espiritual, pois bastará que seja em espírito e em verdade. Está lá em João 4, 23. Então, resumindo esse bom entendimento, vamos para a parábola da videira, em que Cristo nos compara a uma videira, né? Onde, se estivermos ligados ainda, como o galho tem que estar ligado ao tronco, então nós daremos os seus frutos. Lá diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que ele estiver ligado em mim, dando fruto, ele cuida, para que dê mais frutos ainda. Mas o que não estiver dando fruto, ele corta. Então permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Porque o ramo de si mesmo não pode dar fruto algum, se não estiver ligado à videira. Assim, você também não dará fruto algum, se não estiver ligado em mim. Pois sem mim nada podereis fazer, diz o Senhor. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo que secará e será apanhado e lançado no fogo e queimado. Mas se alguém permanecer em mim e eu nele, poderá pedir o que quiser, e assim vos será feito. E aí você será meu discípulo. Bom, você pode até estar perguntando: para que este assunto hoje? Eu não quero virar o He-Man, a Mulher Maravilha, esses heróis da televisão. E também eu não sei se o Senhor se agrada desse tipo de ambição de empoderamento. Olha bem, realmente jamais você seria tomado de um orgulho de super-herói se chegasse ao ponto de proceder a essas coisas, né? A milagres de cura, porque esse poder só lhe seria alcançado no tempo certo de sua maturidade espiritual, né? Nós temos um exemplo lá em Atos 8, de 9 a 24, narra-se que os samaritanos se converteram ao cristianismo, e em Samaria, naqueles dias, havia um mágico, um feiticeiro que enganava o povo naqueles dias, né? E ele era muito respeitado pelo seu poder. Seu nome era Simão, e quando viu os apóstolos fazendo milagres com a imposição de mãos, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para receber também aquele poder. Aí Pedro o amaldiçoou e disse-lhe: morra você e seu dinheiro, e arrependa-se do que você disse, pois o poder de Deus não se adquire com dinheiro. Assim, como diz um ditado que tem por aí, né? Deus não dá asa à cobra, né? Ele não dá aquilo que as pessoas não estão em condições e altura de receber. Mas e quanto a nós, que no batismo fomos crucificados com Cristo e com Ele ressuscitamos como novas criaturas, né? Está lá em Romanos 6,4. Devemos aspirar a possuir também parte do poder de Deus? A resposta é óbvia, claro que sim.
Pois saiba que não foi por outra razão que Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1, 26 e 28. E a oração que Cristo nos ensinou, venha a nós o vosso reino na terra como é no céu, e que está lá em Mateus 6,7, isso é justamente para que sejamos um prolongamento do reino dos céus aqui na terra, Pois como disse Paulo em 1 Coríntios 2,4, a minha mensagem não foi mensagem persuasivas a partir de palavras, mas do poder do Espírito. E eu lhe pergunto, o encargo de lidar e exortar e pregar o Evangelho foi apenas para os apóstolos? É claro que não. A ordenança de ide, fazer discípulos, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está lá em Mateus 28, de 19 a 20, é para todos nós. Ela é erga omnes, pois em João 15, de 7 a 8, após Cristo afirmar que vivendo em Espírito, nisso será glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim tornareis meus discípulos. Então nós temos que ser frutíferos no Senhor. Não podemos nos conformar com tão pouco. Paulo nos ensina que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o próprio poder de Deus. Isso está lá em Romanos 1,16. Pois não há que pensarmos sequer que Deus existe sem conhecermos o Cristo da história, que é o seu próprio Evangelho, já que a história de Cristo todos nós já conhecíamos há muito tempo. Crente adora chegar, adora carregar uma Bíblia debaixo do braço. Aprendem nada com isso. Gostam de participar de estudos bíblicos e de escolinha bíblica dominical. Se esquecendo que Paulo, que converteu todos nós, gentios, que estamos fora da Judéia, sem distribuir papel algum, e ainda exortava tanto a Tito como a Timóteo que não pregasse coisas da antiga aliança, a que Paulo chamou, como eu já disse, de fábulas do judaísmo. Isso está... Paulo, em 1 Coríntios 2,4, disse: quando eu fui ter convosco, decidi por nada saber, pregando apenas Cristo e este crucificado. E em 1 Coríntios 4,20, ele asseverou que o reino dos céus não consiste em palavras, mas no poder de Deus. Cristo se aborrecia muito, muito mesmo, quando a timidez dos apóstolos era notória, exemplo disso está em Mateus 17, quando ele exclamou ante a seus discípulos, ó geração de homens sem fé e perversa, quanto tempo ainda terei que estar convosco? Quanto tempo terei que vos suportar? Trazei o menino. E aí ele repreendeu o demônio e curou o menino. Em Mateus 8, 23, 27, por exemplo, por que tanto medo, homem de pouca fé? Ele repreendeu o vento e houve calmaria. Em Mateus 14, 22, Pedro, após andar sobre as águas, ficou com medo, temeu o vento, caiu e afundou. Jesus o socorreu e disse: por que duvidastes, homem de pouca fé? Em Mateus 16, 8, homens de pouca fé, por que discutem sobre não ter pão? Em Marcos 4,40, disse Jesus: por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Irmãos, não podemos ser tímidos.
conforme em Apocalipse 21:8 está escrito: mas quanto aos tímidos e incrédulos, sua parte será no lago que queima com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O Evangelho nos convoca para, como discípulos, exercermos o poder de Deus. Mas a religião de novo, né? Ela institui para isso autoridades religiosas, sob o espírito maligno e torpe, da torpe ganância, né? Viciando dependentes para elas, assegurando sua própria sobrevivência. E assim a religião atrofia a ousadia e a coragem dos crentes para exercitarem o poder de Deus. Mas Cristo nos chamou mesmo para sermos, não para sermos meros cristãos, crentes, católicos, evangélicos. Ele nos chamou para sermos servos do reino dos céus. Não é? Em Mateus 28:20 e também em Marcos 16:18, ele diz: ide pelo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E em meu nome imporão as mãos sobre enfermos, e eles ficarão curados. Em Lucas 4:40, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, traziam seus enfermos e eram curados mediante imposição de mãos sobre cada um deles, né? Em João 14:12, então Cristo nos exorta a fazer o que ele fazia, dizendo: quem crer em mim fará também as coisas que eu faço, e mais ainda, e maiores coisas ainda farão do que essas que eu faço, porque eu estou indo para o Pai. Isso está lá em João 14:12, hein? Vê-se que Cristo nos quer como servos úteis e ousados. Ousadia no Espírito. Em Lucas 17:10, Cristo chama de servos inúteis os que fazem apenas aquilo que lhe é mandado. Irmãos, temos que buscar mesmo avançar no Senhor. Em Hebreus 1 e 2, né? Somos quem deve prosseguir na carreira para a qual também fomos conquistados. Essa carreira ela está proposta em Cristo Jesus, Senhor nosso, né? Isso está lá está lá em Hebreus, né? 12, de 1 a 2. Vamos lá. Assim, nós somos também ungidos como discípulos para continuar na obra dele, a obra de Cristo. Tal como estava previsto na profecia de Isaías, para o qual ele foi ungido a fazer aqui na terra, conforme está lá em Isaías 61, para o qual ele foi ungido ao declarar lá no início do seu ministério, né, em Lucas 4:1, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho do reino dos céus aos pobres. Me enviou para proclamar libertação aos aprisionados e a recuperação e libertação aos cativos das trevas, para restituir a liberdade aos oprimidos, para consolar todos os que estão tristes, dando aos que choram, ao invés da coroa de cinza, o óleo da alegria, e ao invés de lágrimas, um manto de louvor. Irmãos queridos, vou dizer uma coisa: a imposição de mãos faz parte dos rudimentos, dos fundamentos mais elementares e comezinhos da fé, da fé cristã. Pois como o batismo e etc.,
que está lá em Hebreus 6:6, lá é dito, isso tudo se faremos segundo a vontade de Deus. Entretanto, é necessário que, ao tempo de fazermos a imposição, sintamos a paz, a unção de Deus sobre nós, para assim o fazer, pois é o Espírito que estiver em nós o que você transmitirá ao paciente no ato da sua cura. Isto é, o espírito de compaixão, de solidariedade, conforme Paulo nos ensina em Romanos 12:15, né? Alegrai com os que riem, mas chorai com os que choram, pois a cumplicidade com a dor de quem padece é o que lhe moverá a um possível milagre em favor de terceiros. Veja, por exemplo, que antes de Cristo ressuscitar a Lázaro, Jesus chorou, né? Isso está lá em João 11:35. Diz que é o menor versículo da Bíblia, né? O menorzinho. Jesus chorou. Não estamos a fim de dar shows. E se sentirmos vontade de orar, isso pode ser até em silêncio e de foro íntimo, pois as orações de Cristo em voz alta eram pela importância de que todos nele crescem através de seus sinais, mas isso de longe não tem nada a ver conosco, né? Isso não é o nosso caso. E se você estiver num estado de espírito assim duvidoso, não faça isso. Ore primeiro, né, antes de fazê-lo. Nesse mesmo raciocínio, eu vou te dizer uma coisa. Não deixe que qualquer pessoa bote a mão na sua cabeça. Como fazem os curandeiros, né, lá na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo. E também falsos profetas das religiões, que querem, com torpe ganância, tornar sofredores em viciados, em dependentes deles. Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, que são obreiros fraudulentos, né? Transformados em ministros de Cristo. O que não é de admirar, pois já que o próprio demônio se transforma em anjo de luz para enganar, e que o fim deles será conforme a obra deles. Então, vemos que o poder que buscamos na unção de Cristo é o que está lá em João 10:10. É isso que buscamos, né? Porque se você cura alguém, não é? Nós temos que orar mais por isso. Se você cura alguém, você leva a ele vida e vida em abundância, fazendo o inverso de Satanás, cujo objetivo é roubar, matar e destruir. Então você deixa a zona de conforto, de uma posição neutra, de apenas ser um crente inimigo de Satanás, para passar à ofensiva, agora como adversário, fazendo obras de Deus. Assim precisamos orar muito mais. Irmãos, às vésperas de postar vídeos no YouTube, como eu sempre faço, de forma simples, amadora, no fundo de quintal, às vezes até com um passarinho cantando e cachorro latindo, eu sempre preciso de me fortalecer. E assim eu peço sempre orações a algumas pessoas. Mas você acredita que alguns ficam assim, preocupadas, né? Antônio, você está doente? Está acontecendo o que com você? Sem saber que orar uns para os outros é uma prática comum desde a igreja primitiva, pois o fortalecimento
é preciso, né, quando a gente faz uma coisa assim. Por exemplo, Paulo, em todas as epístolas dele, ele pede oração, né? Exemplo, em Efésios 16, 9, o que temos? Ele fala: orai pelos santos, mas também por mim, para que eu, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar os mistérios do Evangelho do Reino. E saiba, é isso que buscamos fazer. Eu me despeço com uma recomendação, que você crie uma liturgiazinha aí na sua vida, né? Um hábito seu, né, de em secreto, lá de foro íntimo, adote uma disciplina de orar em certo lugar, em sua casa, num cantinho, tal como fazia Davi na sua varanda, né? E até mesmo Cristo lá no seu Getsemane, onde ele preferia ficar. Então, lá no quintal da sua casa, numa pracinha ou ali, como de costumes, né? Você faça o que está lá em Filipenses 4, 7. Faça conhecidas todas as suas petições diante de Deus, pela oração e pela súplica, mas também em agradecimentos. E a paz de nosso Deus, que excede a todo o nosso entendimento, ela guardará o seu coração e a sua mente. Em Cristo Jesus, Senhor nosso.